Agora estaremos sempre juntos. No dia 6 de maio de 1939, o Tribunal Distrital condenou Bill Charles e Terry Blanchett à morte. Eles serão para sempre lembrados na história americana como os amantes sedentos de sangue. Heather estava atrasada, mas ela ainda não conseguia resistir ao impulso de parar no brechó. O brechó tinha uma variedade de pequenas bugigangas fofas em exibição. Como de costume, a maioria das pessoas estavam amontoadas em torno das bancadas, exibindo joias, pinturas e estátuas de porcelana. Heather tem o olhar certeiro que foi imediatamente no que parecia ser uma fotografia vintage, comum, dos anos 30 ou 40. Era a foto de um casal feliz no dia do casamento, um complemento perfeito para sua boutique de noivas. "Eu darei a você por $2, disse uma mulher, aparecendo do nada e nervosamente olhando ao redor. "Pegue, posso dizer que gostou." Antiguidades semelhantes geralmente eram vendidas por 10 vezes mais. Então Heather estendeu seu dinheiro com entusiasmo. Mas, em vez de pegar o dinheiro e entregar a fotografia, a mulher agarrou a mão de Heather e a olhou enlouquecida. "Mas lembre-se, nunca, e quero dizer nunca, olhe para esta fotografia à noite." Depois de avisar, a vendedora desapareceu na multidão. "Bem, ela é louca", Heather resmungou, enxugando a mão na camisa. De qualquer forma, ela fez a compra e colocou a fotografia em sua bolsa. Heather então voltou para o seu carro. A peça vintage foi exposta no local mais prestigiado, o salão principal da boutique nupcial. Glenn, o noivo de Heather, coçou o queixo em exasperação e franziu a testa. "Querida, você sabe que essas pessoas provavelmente morreram há muito tempo, certo? A boutique é sua, então a decisão é sua, mas essa foto me dá arrepios." "Não exagere." Heather caminhou até Glenn e o abraçou, olhando para a fotografia em preto e branco. De repente, seu rosto ficou pálido. Como ela não tinha notado a lágrima vermelho sangue escorrendo pelo rosto da noiva antes? Não pode ser. Provavelmente foi apenas um truque de luz. "Vá para casa, Glenn. Ainda tenho muito trabalho a fazer", disse ela. "Você vai ficar até tarde do trabalho de novo?" "As coisas não estão indo tão bem ultimamente", respondeu Heather. "Mas assim que eu puder contratar alguém, prometo que voltarei para casa na hora." Uma sombra de suspeita passou pelo rosto de Glenn. Ele olhou com suspeita novamente para a fotografia e se dirigiu para a saída. Heather não percebeu que havia escurecido. À noite, sua imaginação se torna seu pior inimigo. Os manequins silenciosos e macios de repente começam a observar cada passo seu, e os vestidos brancos parecem desmembrados fantasmas. Heather esfregou as têmporas, cansada. "Já chega, preciso ir para casa agora." Ela encerrou seu trabalho e se dirigiu para a saída. Enquanto ela caminhava pelo corredor principal, Heather de repente parou em seu caminho. A boutique vazia tinha uma atmosfera estranha. Algo não estava certo. Pelo canto do olho, Heather percebeu que a fotografia havia mudado ligeiramente. Tendo esquecido o aviso da mulher estranha, Heather aproximou-se da fotografia e olhou diretamente para ela. Um arrepio percorreu sua espinha. Seu estômago se apertou de medo. Heather poderia ter jurado que as lágrimas vermelho sangue da noiva tinham ficado maiores e que as flores do buquê de casamento tinham murchado de repente. O sorriso agradável do noivo se transformou em um sorriso malicioso. Heather voltou para a porta incerta. "É isso, eu não devo mais ficar no trabalho até tão tarde. Minha imaginação está correndo solta." Mas havia outra surpresa desagradável esperando por ela em casa. Glenn friamente se afastou do seu beijo e exigiu uma explicação. "Não entendo. Que explicação?" Heather olhou para ele confusa. "Quem é?" "Passei pela boutique. Estava fechada, mas vi 2 pessoas se beijando lá dentro. Agora eu sei por que você está sempre ficando tão tarde no trabalho." Eles discutiram até de manhã. Heather tentou explicar que ninguém tinha entrado na boutique durante todo aquele dia, mas Glenn apenas sorriu sarcasticamente e não acreditou em uma palavra do que ela disse. Finalmente, ele apenas saiu, batendo a porta ao sair. Mesmo com tudo isso, Heather não poderia tirar um dia de folga do trabalho. Mais uma vez, ela passou o dia inteiro na boutique, mas ela não queria ficar lá depois de escurecer mais.
Quando a escuridão começou a se aproximar, Heather se preparou para voltar para casa. De repente, as fileiras de vestidos começaram a se mover. Era como se um vento forte estivesse fazendo os vestidos balançarem para frente e para trás e os cabides chacoalharem. Os movimentos repentinos assustaram Heather, mas ela precisava verificar o que estava acontecendo. Ela passou pela velha fotografia e ouviu algo pingar. Mas o que diabos? Heather se virou para olhar a fotografia e o sangue sumiu de seu rosto. Um líquido espesso e escarlate escorria pela fotografia e pingava no chão. O sorriso do noivo se alargou para um sorriso enlouquecido. O buquê estava completamente podre e agora estava coberto de moscas. E quando ela pensou que não poderia ficar pior, as luzes apagaram-se. Heather estava completamente nas trevas. Isso é apenas minha imaginação. Estou apenas sobrecarregada. Ela sussurrou com a voz trêmula. Heather forçou sair de seu estupor e estendeu a mão para o interruptor para acender as luzes. Os vestidos ficaram imóveis mais uma vez. O barulho de carros passando podia ser ouvido vagamente da rua. Ela se recompôs e se dirigiu para a saída, mas no caminho, ela olhou para a fotografia. Seu coração deu um salto. O chão desapareceu sob seus pés. Não havia manchas vermelhas sob a fotografia, mas os recém-casados também haviam desaparecido. A fotografia estava vazia. As luzes piscaram, mergulhando Heather na escuridão, em seguida puxando-a de volta para fora novamente. De repente, os manequins sem rosto se viraram para Heather. Seus movimentos bruscos e desajeitados, eles congelaram, curvados em posições não naturais. Um vento forte soprou pelos vestidos, revelando a silhueta de uma mulher em pé no meio deles. Aterrorizada, Heather correu para a saída, mas o noivo da fotografia já estava lá, obstruindo seu caminho. Ele começou a assobiar a melodia da marcha nupcial com seus lábios decadentes e se aproximou de Heather. Ela podia sentir o apodrecimento e a respiração de sua noiva por trás dela. Até que a morte nos separe. Ela sussurrou ameaçadoramente. Heather cerrou os olhos e correu para o lado. O sofá pesado voou pela janela, quebrando ruidosamente através do vidro. Heather saltou pelo buraco e correu para fora da boutique. 15 minutos depois, Heather estava sentado do lado de fora da sua boutique enquanto a polícia inspecionava o interior. Mas Heather não ficou surpresa quando a polícia disse a ela que não havia nenhum sinal de intrusos. As câmeras de vigilância também não revelaram nada. A filmagem mostrou Heather correndo pela boutique vazia como uma louca, tentando fugir de sua própria sombra. Mas Heather sabia que havia alguém que poderia explicar tudo isso para ela. Então, quando o amanhecer se aproximou, Heather foi para a casa onde o brechó havia sido realizado. Exceto que a pessoa que abriu a porta não foi a mulher que lhe vendeu a fotografia. Comprei uma foto de 2 noivos aqui e agora eles estão me seguindo, Heather disse imediatamente. Eu não vendi nenhuma foto. A mulher bateu a porta e Heather caiu em desespero. Glenn não queria vê-la, seu negócio estava entrando em colapso e ela estava começando a enlouquecer. Chegando de volta à boutique, Heather viu alguém, uma mulher com um casaco sem forma, batendo persistentemente na porta da boutique. Sem saber o que esperar, Heather se aproximou do misterioso viajante. Como posso ajudar? Perguntou ela, tentando parecer calma e confiante. Eu não posso acreditar. Você ainda está viva. Heather reconheceu imediatamente a estranha como a mulher que lhe vendeu a fotografia. Ela se forçou a manter a calma. Como você me achou? Eu te segui naquele dia. Eu tinha que saber que você não jogaria a fotografia fora, para que não voltasse para mim, entendeu? Lamento muito, mas não tive escolha. Você sabe quem eles são? Heather interrompeu a mulher. Pura maldade, a mulher sussurrou. Ela disse a Heather que o casal havia morado em Chicago no final dos anos 30. Ambas as famílias foram fortemente contra o casamento, mas eles encontraram uma maneira de ficarem juntos. Eles reuniram seus parentes para jantar e mataram todos eles. Eles logo foram capturados e executados, mas até hoje sua foto de casamento viaja pelo país e atormenta qualquer um que a possua. Primeiro, os recém-casados fazem com que os casais se separem.
Glenn. Depois, matam os dois. A única maneira de superar sua maldição é de dar a fotografia a outra pessoa. Essa é sua única opção. Mais cedo ou mais tarde, eles farão você olhar para eles à noite. É assim que eles atingem todos. Se você quer viver, tem que doar ou vender aquela fotografia, como eu fiz, a mulher concluiu. Então ela se virou e foi embora. Os pensamentos de Heather estavam em um turbilhão. Ela não queria colocar a vida de outra pessoa em perigo, dando-lhes a fotografia. Mas seu desejo de viver era mais forte. A porta tilintou para anunciar seus primeiros clientes. Heather deu um sorriso falso e cumprimentou o casal. Candidatos perfeitos, pensou Heather, e ficou imediatamente horrorizada consigo mesma. Não, ela não seria capaz de viver com a culpa de arriscar a vida de outra pessoa. Deve haver alguma outra maneira. Depois de se despedir de seus clientes, Heather arrancou decisivamente a fotografia da parede e se trancou no banheiro. A fotografia amassada caiu na pia. Heather sacudiu seu isqueiro e incendiou a fotografia. Queimou e borbulhou, emitindo gritos de angústia e um líquido espesso e preto. Heather tapou os ouvidos e observou enquanto a maldita fotografia lentamente se transformava em uma pilha de cinzas. Que tal até que a morte nos separe? Disse Heather, depois que o fogo se apagou. Então a porta tilintou novamente. Heather ajeitou o cabelo no espelho e se dirigiu ao corredor principal. Ela fez isso. Ela resolveu o problema. Glenn tirou um buquê das costas e entrou na boutique. Heather tinha ficado até tarde novamente. Ela realmente deveria parar de fazer isso. Mas primeiro, eles deveriam fazer as pazes. Havia um forte cheiro de fumaça na boutique e tudo estava espalhado em uma bagunça. O silêncio fez calafrios correrem pela espinha de Glenn. Alguma coisa aconteceu. Glenn estremeceu involuntariamente enquanto caminhava pelo corredor. Aquela imagem terrível. Ele murmurou com os dentes cerrados, olhando para a pequena lágrima de sangue escorrendo pela bochecha da noiva. Heather ainda não tinha aparecido, então Glenn pegou seu telefone e ligou para ela. Após uma breve pausa, Glenn ouviu o toque de Heather vindo de algum lugar próximo. Glenn seguiu o som com ansiedade crescente. Ele acabou no cabideiro com os vestidos de noiva. De repente, o toque foi interrompido. Glenn separou os cabides e recuou de medo quando viu Heather pendurada em um laço feito de vestido de noiva. Não, Heather! Ele de repente ficou em silêncio quando ouviu alguém assobiar a melodia da marcha nupcial no corredor. Até que a morte nos separe, sussurrou uma voz de mulher. Viajantes noturnos geralmente não eram um bom sinal, mas Nina abriu a porta de qualquer maneira e ficou chocada ao ver uma caixa sem identificação na sua frente. Outro presente de casamento? Mas por que o remetente estava anônimo? Ela trouxe a caixa para seu apartamento e a abriu. O cheiro forte de flores podres exalou-se. Dentro havia uma fotografia vintage em uma bela moldura. O que é isso? Perguntou o marido, sonolento. Eu não sei, talvez um presente de casamento? Eu vi uma fotografia semelhante na boutique, lembra? A boutique onde a proprietária e seu noivo foram encontrados mortos? Deve ser algum tipo de pegadinha. Jogue fora, resmungou o homem. Mas eu gosto. Vou colocar no quarto. Nina colocou a fotografia em cima da estante, apagou as luzes e deitou na cama. Os rostos do casal na foto estavam retorcidos, suas peles cobertas por cicatrizes feias. Um líquido escuro e espesso começou a vazar da moldura, formando uma grande poça. Nina e seu marido vão acordar horrorizados. Se, é claro, eles forem as próximas vítimas da fotografia.